Olá, meus companheiros de leitura! Tudo bem com vocês? Quarta-feira! Dia de Ramsés, volume 4, A Batalha de Abu Simbel. Como vocês passaram essa semana? Tudo tranquilo? Suave na nave? Ai, meu Deus, tô saudosa de antigas gírias. Pessoal, eu vou aproveitar o tempo hoje só apenas, única e exclusivamente para agradecer a presença de cada um de vocês aqui, a companhia de vocês em todas as leituras que eu tenho feito e também para me desculpar mais uma vez, pois eu estou falhando com algumas leituras. Eu estou com muitos compromissos com as minhas alunas, a gente vai se apresentar agora no final do mês. Então tá uma correria de ensaio, de preparação, finalização de figurino. Então, mais uma vez eu peço desculpas a quem acompanha as leituras de quinta e sexta-feira, pois eu tenho falhado algumas semanas. Mas eu não vou parar, tá? Pode ser que eu não poste, não publique a leitura na semana, mas eu não vou interromper a leitura definitivamente, ok? Eu vou concluir os livros. Inclusive, eu tenho já sugestões para próximas leituras para o canal. E quando a gente estiver chegando mais perto do final dos livros, eu vou colocando quais são as continuações, tá? Dito isso, eu também quero aproveitar para deixar registrado que os direitos autorais das leituras que eu tenho feito são das editoras, ok? Eu não quero problemas, eu não quero que o canal seja excluído, seja que alguém dê um strike no meu canal, no nosso canal, porque eu não sou detentora dos direitos autorais dos livros que eu estou lendo. A minha única e exclusiva intenção com essa leitura é de divulgar os livros. E então, portanto, registrado o direito o registro, né, o direito de copyright desse livro é da Bertrand Brasil, certo? Bom, quase 3 minutos de falatório, gente, vamos começar? Capítulo 45. Em Abu Simbel, Setaou apaixonara-se por um canteiro de obras, que animava com uma energia constante para oferecer ao casal real um monumento sem igual. Em Tebas, Bakren fazia progressos na construção do templo de milhões de anos de Ramsés. Quanto à capital de fachadas de turquesa, esta tornava-se cada dia mais deslumbrante. Desde que o faraó voltara a Pi-Ramsés, Amene montara acampamento em seu gabinete. Angustiado com a ideia de talvez ter cometido um erro, o secretário particular e porta-sandálias do rei trabalhava dia e noite, sem se conceder o menor período de repouso. Quase calvo e um pouco mais magro, apesar de um apetite voraz, o chefe oculto da administração egípcia dormia pouco. Sabia tudo o que se passava na corte sem nunca aparecer lá e continuava a recusar os títulos honoríficos com os quais queriam honrá-lo. Embora se queixasse da fraqueza de suas costas e das dores nos ossos, o próprio Amene carregava as pastas confidenciais que tinha de discutir com Ramsés, pouco se preocupando com o peso dos papiros e das tabuletas de madeira. Equipado com um porta-pincéis de madeira dourada que o rei lhe oferecera, o escriba sentia uma verdadeira devoção por Ramsés, a quem se sentia ligado por laços invisíveis, mas impossíveis de quebrar. E como não admirar a obra do Filho da Luz, já inscrito na longa sequência de dinastias como um dos mais extraordinários representantes da instituição faraônica? Amene felicitava-se todos os dias por ter tido a sorte de nascer no século de Ramsés. Deparou com graves dificuldades, Amene? Nada que não conseguisse superar. A sua mãe Toia ajudou-me muito.
Quando alguns funcionários demonstraram excessiva má vontade, intervinha de forma enérgica. O nosso Egito está próspero, Majestade, mas não devemos descuidar-nos. Bastam alguns dias de atraso na manutenção dos canais, uma falta de vigilância na contagem das cabeças de gado, indulgência para com os escribas preguiçosos, para que toda a estrutura ameace ruir. Qual é a última mensagem de Acha? Amene encheu o peito de ar. Hoje posso afirmar que o nosso camarada de universidade é um verdadeiro gênio. Quando regressa do Hati? Bem, ele continua na capital hitita. Ramsés ficou espantado. A sua missão devia terminar com a subida de Hattusil ao trono. Está sendo forçado a prolongá-la, mas nos reservou uma surpresa e tanto. Perante o entusiasmo de Amene, Ramsés compreendeu que Acha conseguira um novo êxito. Em outras palavras, conseguira realizar com sucesso a totalidade do plano concebido com Ramsés, apesar das enormes dificuldades. Permita-me, Majestade, que eu abra a porta do seu gabinete para fazer entrar um visitante notável. Ramsés aqueceu, preparando-se para viver uma estranha vitória, graças à perícia do seu fiel ministro dos Negócios Estrangeiros. Serra-Mana empurrou à frente um homem alto, musculoso, de cabelos compridos e o peito coberto de pelos ruivos. Irritado com o gesto do sardo, Uri-Texupi voltou-se para o colosso com o punho erguido. Não trate assim o legítimo imperador do Hati! E você? Interveio Ramsés. Não eleve a voz no reino que lhe está concedendo hospitalidade. Uri-Texupi tentou sustentar o olhar do faraó, mas só conseguiu por alguns instantes. O guerreiro hitita sentiu o peso cruel da derrota. Comparecer assim perante Ramsés como um vulgar fugitivo. Ramsés, cuja força o fascinava e o dominava. Solicito asilo político a Vossa Majestade, e sei qual é o seu preço. Responderei a todas as suas perguntas relativas aos pontos fortes e às fraquezas do exército hitita. Comecemos imediatamente, exigiu Ramsés. Com o fogo lento da humilhação correndo-lhe nas veias, Uri-Texupi curvou-se. O pomar do palácio estava em flor. Uma romanceira, um zimbro, uma figueira e uma árvore de incenso rivalizavam em beleza. Era ali que Izete, a bela, gostava de passear com Merneptah. A robusta constituição do garoto de 9 anos surpreendia os preceptores. O filho mais novo de Ramsés gostava de brincar com um vigilante, o cão amarelo dourado. Apesar de sua idade avançada, o animal acedia aos caprichos da criança. Corriam juntos atrás das borboletas que nunca conseguiam apanhar. E logo depois, Vigilante deitava-se e mergulhava num sono reparador. Quanto a Matadouro, Leão Núbio, este aceitara deixar-se acariciar por Merneptah, primeiro desconfiado e, por fim, confiante. Izete lamentava a época já longínqua em que Ká, Meritamon e Merneptah brincavam naquele pomar ou no jardim vizinho, saboreando sem restrições a despreocupação da infância. Atualmente, Ká estudava no templo, enquanto a linda Meritamon, que já fora pedida em casamento por grandes dignitários, consagrava-se à música sacra. Izete, a bela, recordava o jovenzinho muito sério com o seu material de escrita, e a encantadora menininha com a sua harpa portátil, muito grande para ela. É como se fora ontem, uma felicidade já inacessível. Quantas vezes Izete já se encontrara condolente e quantas horas haviam passado a falar de Nefertari, da sua ambição e da sua hipocrisia. Pensando nisso, a segunda esposa do rei sentia a cabeça rodar. Finalmente, cansada e vencida pela obstinação de Dolente, decidira agir. Sobre uma mesa baixa de sicômoro pintada, cuja decoração representava lótus azuis,
Izete colocara 2 taças com suco de alfarroba. A que ofereceria a Nefertari continha um veneno de efeito retardado. Quando a grande esposa real morresse, daí a 4 ou 5 semanas, ninguém se lembraria de acusar Izete a Bela. Fora dolente quem lhe entregara a arma invisível do crime, afirmando-lhe que apenas a justiça divina seria responsável pelo desaparecimento de Nefertari. Pouco antes do pôr do sol, a rainha entrou no pomar, tirou o diadema e beijou Merneptah e Izete. Foi um dia esgotante, confessou. Tem visto o rei, majestade? Infelizmente não. Amene mantém-no prisioneiro e, por meu lado, tenho que resolver inúmeros problemas urgentes. O turbilhão da vida pública e os seus deveres rituais não a deixam atordoada? Mais do que você pode imaginar, Izete. Como eu era feliz na Núbia. Ramsés e eu nunca nos separávamos. Cada segundo era um deslumbramento. No entanto, a voz de Izete tremia. Nefertari ficou meio desconfiada. Sente-se mal? Não, mas estou... Izete a Bela não conseguia controlar-se. Então, fez a pergunta que lhe queimava os lábios e o coração. Majestade, ama verdadeiramente Ramsés? Uma sombra de contrariedade velou por instantes o rosto de Nefertari, mas um sorriso radiante dissipou-a. Por que duvida? Murmura-se na corte. A corte murmura como a pega tagarela, e ninguém nunca conseguirá fazer calar esse disse-me-disse cuja única função é falar mal e caluniar. Já não sabe disso há tanto tempo? Sei, claro, mas... Sou de origem modesta e casei com Ramsés o Grande. Eis o motivo para esses boatos. Não seria natural que assim pensassem? Nefertari olhou diretamente nos olhos de Izete. Amei Ramsés desde o nosso primeiro encontro, desde o primeiro segundo em que o vi, mas não ousava confessá-lo nem a mim própria. E esse amor não parou de aumentar até o nosso casamento, e até agora não para de aumentar, e perdurará para além da morte. Não exigiu a construção de um templo para sua glória em Abu Simbel? Não, Izete. É o faraó que deseja celebrar na pedra a unidade inalterável do casal real. Quem, senão ele, conceberia projetos tão grandiosos? Izete a Bela ergueu-se e dirigiu-se para a mesa baixa sobre a qual estavam as 2 taças. Amar Ramsés é um privilégio sem fim, continuou Nefertari. Ele é tudo para mim, e eu sou tudo para ele. Com o joelho, Izete bateu na mesa fazendo as 2 taças cambalearem e o seu conteúdo espalhar-se sobre a grama. Perdoe-me, majestade. Estou comovida. Por favor, esqueça as minhas dúvidas absurdas e desprezíveis. O imperador Hattusil mandara retirar todos os troféus de guerra que enfeitavam a sala de audiências do palácio. A pedra cinzenta e fria, demasiado austera para o seu gosto, seria recoberta de tapeçarias com decoração geométrica e cores vivas. Envolto num enorme manto de tecido multicor, com o pescoço adornado por um colar de prata, uma pulseira próxima do cotovelo esquerdo e os cabelos presos por uma fita, Hattusil colocara na cabeça o gorro de lã pertencente ao seu falecido irmão. Econômico, pouco preocupado com a sua aparência, administraria as finanças do Estado com um rigor até então nunca aplicado. Os principais representantes do clã dos comerciantes apresentavam-se um após o outro na sala de audiências, a fim de definir com o imperador as prioridades econômicas do país. A imperatriz Puturrepa, colocada à frente da casta religiosa, estava também presente nessas entrevistas e lutava em prol de uma redução importante no orçamento do exército.
Apesar de readquirirem os privilégios, os comerciantes admiravam-se por essa atitude. Quer dizer, então, que o Hatti não estava em guerra com o Egito. Seguindo um método que costumava funcionar bem, Hattusil agia com pequenos toques, multiplicava as entrevistas particulares tanto com negociantes como com oficiais superiores e insistia nas vantagens de uma trégua prolongada sem nunca pronunciar a palavra paz. Puturrepa seguia a mesma estratégia nos meios religiosos, e o embaixador egípcio Acha era uma prova viva da melhoria das relações entre as duas potências adversárias. Já que o Egito desistia de atacar o Hatti, por que o Hatti não tomava uma iniciativa no sentido de interromper o conflito? Todavia, acabava de estourar uma tempestade, desmoronando todo o belo castelo feito de ilusões. Hattusil convocou Acha imediatamente. Devo informá-lo da decisão que acabo de tomar e que comunicará a Ramsés. Uma proposta de paz, majestade? Não, Acha. A confirmação de que a guerra continua. O embaixador ficou perplexo. Qual a razão dessa súbita reviravolta? Acabo de saber que Uritexupe pediu e obteve asilo político no Egito. Esse pormenor o choca tanto assim a ponto de pôr em risco os nossos acordos? Foi você, Acha, que o ajudou a sair do Hatti e a refugiar-se em seu país. Isso já não pertence ao passado, majestade? Quero a cabeça de Uritexupe. Esse traidor deve ser condenado e executado. Nenhuma negociação de paz será estabelecida enquanto o assassino do meu irmão não tiver regressado ao Hatti. Já que ele tem residência fixa em Pi-Ramsés, o que tem a recear dele? Quero ver o seu cadáver arder numa pira aqui, na minha capital. É pouco provável que Ramsés aceite quebrar a sua palavra e extradite um homem a quem concedeu a sua proteção. Parta imediatamente para Pi-Ramsés. Convença o seu rei e me traga Uritexupe. Caso contrário, o meu exército invadirá o Egito, e eu próprio capturarei o traidor. Fim do capítulo 45. Capítulo 46. Sob o forte calor de maio, chegava a época das colheitas depois de as searas terem sido avaliadas. Os ceifeiros separavam as espigas douradas dos caules, deixando a palha no terreno. Corajosos e infatigáveis, os burros transportavam o trigo para a zona de debulha. O trabalho era duro, mas ninguém ficava sem pão, frutos e água fresca. E nenhum vigilante se atreveria a proibir a cesta. E fora a época escolhida por Homero para deixar de escrever. Quando Ramsés foi visitá-lo, o poeta não fumava folhas de salva no seu fornilho de cachimbo feito de uma concha de caracol. Vestindo uma túnica de lã apesar do calor, estava estendido numa cama junto do seu limoeiro, com a cabeça numa almofada. Majestade, já não esperava voltar a vê-lo. O que lhe aconteceu? Nada mais do que a idade avançada. A minha mão está cansada e o meu coração também. Por que não mandou chamar os médicos do palácio? Não estou doente, majestade. Não faz a morte parte da harmonia? Heitor, o meu gato preto rajado de branco, deixou-me. Não tenho coragem de substituí-lo. Tem ainda obras para escrever, Homero. Dei o melhor de mim mesmo na Ilíada e na Odisseia. Como já chegou a hora da última passagem, por que revoltar-me? Vamos tratá-lo. Há quanto tempo reina, majestade? Há 15 anos. Ainda não tem experiência suficiente para mentir bem a um velho que já viu muitos homens morrerem. A morte insinuou-se nas minhas veias.
Gela-me o sangue e nenhuma medicina poderá entravar-lhe a conquista. Mas há algo mais importante, muito mais importante. Os seus antepassados edificaram um país único. Saiba preservá-lo. Como está a guerra com os hititas? Asha cumpriu a sua missão. Esperamos assinar um tratado que porá fim às hostilidades. Como é doce deixar esta terra em paz, depois de tanto ter escrito sobre a guerra. O fulgor luminoso do sol mergulha no oceano, diz um dos meus heróis. Penetra na terra fecunda e chega à noite escura, a noite tenebrosa que os vencidos desejam com ardor. Hoje, sou eu que estou vencido e que anseio pelas trevas. Vou mandar construir para você uma magnífica morada de eternidade. Não, majestade, permaneci grego. E para o meu povo, o outro mundo é apenas esquecimento e dor. Na minha idade é bastante tarde para abandonar essas crenças. Mesmo que esse futuro não lhe pareça alegre, foi aquele para o qual me preparei. Os nossos sábios afirmam que as obras dos grandes escritores serão mais duradouras do que as pirâmides. Homero sorriu. Concede-me um último favor, majestade. Segure a minha mão direita, aquela que escreveu. Graças à sua força, ser-me-á fácil passar para o outro lado. E o poeta expirou em paz. Homero repousava sob um montículo de terra, perto do seu limoeiro. Dentro da mortalha, um exemplar da Ilíada e da Odisseia, e um papiro relatando a Batalha de Kadesh. Apenas Ramsés, Nefertari e Amene, muito abalados, haviam assistido ao enterro. Quando o monarca regressou ao gabinete, Serraman apresentou-lhe um relatório. Nenhuma pista. Nenhum rastro do mago Ofir, majestade. Talvez tenha deixado o Egito. Não poderá estar escondido entre os hebreus? Pode sim, se tiver mudado de aspecto e conquistado a sua confiança. O que dizem os seus informantes? Mantêm-se silenciosos desde que Moisés foi escolhido para ser o líder dos hebreus. Ignora, portanto, o que estão tramando. Sim e não, majestade. Explique-se, Serramana. Só pode tratar-se de uma revolta conduzida por Moisés e pelos inimigos do Egito. Moisés solicitou-me uma entrevista particular. Não lhe conceda, majestade. O que receia? Que ele tente eliminá-lo? Os seus receios não serão exagerados? Um revoltoso é capaz de tudo. Moisés é meu amigo de infância. Ele já se esqueceu dessa amizade, majestade. A luz de maio inundava o gabinete de Ramsés, iluminado por 3 grandes janelas, uma delas com vista para o interior de um pátio onde estavam parados vários carros. Paredes brancas, uma poltrona de espaldar alto para o monarca e cadeiras de palha para os visitantes. Um armário para papiros e uma grande mesa formavam um ambiente austero que Sete não teria desaprovado. Sete, cuja estátua Ramsés sempre contemplava. Moisés entrou. Alto, de ombros largos, cabeleira abundante, barba densa e rosto queimado, o hebreu exibia uma poderosa maturidade. Sente-se, Moisés. Prefiro ficar de pé. O que deseja? A minha ausência foi longa e a minha reflexão ainda mais profunda por causa disso. Conduziu-o à sabedoria? Fui instruído com toda a sabedoria dos egípcios, mas o que é ela em comparação com a vontade de Jeová? Isso quer dizer que ainda não desistiu dos seus projetos insensatos.
Pelo contrário, convenci a maioria do meu povo a seguir-me, e em breve todos estarão ao meu lado. Recordo-me das palavras de meu pai Sete. O faraó não deve tolerar rebeldes ou causadores de perturbações. Caso contrário, seria o fim do reinado de Maat e a chegada da desordem, que provoca a infelicidade de todos, grandes e pequenos. A lei que rege o Egito já não diz respeito aos hebreus. Enquanto viverem nesta terra, deverão submeter-se a ela. Conceda ao meu povo autorização de se isolar até 3 dias de marcha no deserto, para ali oferecer sacrifícios a Jeová. As razões de segurança que lhe expliquei obrigam-me a responder de forma negativa. Moisés apertou mais o seu cajado nodoso. Não posso contentar-me com essa resposta. Em nome da nossa amizade, farei por esquecer a sua insolência. Tenho consciência de estar me dirigindo ao faraó, senhor das 2 terras, e não tenho a menor intenção de lhe faltar ao respeito. Contudo, as exigências de Jeová permanecem e continuarão a exprimir-se pela minha voz. Se empurrar os hebreus para a revolta, estará me obrigando a reprimi-la. Também tenho consciência disso. É por isso que Jeová utilizará outros meios. Se persiste em recusar aos hebreus a liberdade que exigem, Deus fará cair sobre o Egito males terríveis. Está pensando que me assusta? Defenderei a minha causa perante os seus notáveis e perante o seu povo. Assim, o poder infinito de Jeová os convencerá. O Egito não tem nada a temer de você, Moisés. Como Nefertari era bela! Enquanto a rainha dirigia os rituais de consagração de uma nova capela dedicada à longínqua deusa, Ramsés admirava-a. Ela, a doçura do amor, aquela cuja voz emanava alegria e nunca pronunciava uma palavra inútil. Ela, que enchia o palácio com o seu perfume e a sua graça. Ela, que sabia ver o bem e o mal sem os confundir, tornara-se a adorada soberana das 2 terras. Com um colar de ouro de 5 voltas e uma coroa encimada por 2 plumas, parecia pertencer ao universo das deusas, onde a juventude e a beleza nunca desaparecem. No olhar da rainha-mãe Toia, Moisés distinguiu um reflexo de felicidade, o de constatar que a rainha que lhe sucedera era digna do Egito. O seu auxílio discreto, mas eficaz, permitira a Nefertari desabrochar e encontrar o tom certo que caracteriza os grandes soberanos. O ritual foi seguido de uma recepção em honra de Toia. Todos os cortesãos fizeram questão de felicitar a rainha-mãe, que não prestou muita atenção às banalidades habituais. O diplomata Meba conseguiu finalmente aproximar-se de Toia e do faraó. Com um largo sorriso nos lábios, teceu elogios à viúva de Sete. Considero insuficiente o seu trabalho no Ministério dos Negócios Estrangeiros, interrompeu o Ramsés. Na ausência de Acha, deveria trocar mais correspondência com os nossos aliados. Majestade, a quantidade e a qualidade dos tributos que lhes prometem são excepcionais. Pode estar certo de que negociei a alto preço o apoio do Egito. Muitos embaixadores solicitam um pouco de crédito para prestarem homenagem à Vossa Majestade, porque nunca o prestígio de um faraó foi tão deslumbrante. Não tem mais nada para me dizer? Tenho, Majestade. Acha acaba de anunciar o seu regresso iminente a Pi-Ramsés. Tenciona organizar uma bela festa para recebê-lo. O seu despacho explica as razões dessa viagem? Não, Majestade. O rei e a mãe afastaram-se. A paz continua a ser construída, Ramsés? Se Acha não deu qualquer informação a Meba e deixou bruscamente o Hati, com certeza não foi para me trazer uma boa notícia. Fim do capítulo 46. Capítulo 47. Depois de uma dezena de longas entrevistas com Uri Teshup, Ramsés ficara sabendo tudo sobre o exército hitita, as suas estratégias preferidas, o seu armamento,
as suas forças e as suas fraquezas. A forma como o general derrotado mostrara-se cooperativo provava a sua ânsia de querer prejudicar Hattussil. Em troca das informações que fornecia, Uritexup beneficiava-se de uma vila, com 2 servidores sírios e de uma alimentação que aprendera imediatamente a apreciar, tudo sob uma rigorosa vigilância da guarda palaciana. Ramsés tomou consciência do tamanho da ferocidade do monstro que ele próprio enfrentara com o ímpeto da juventude. Sem a proteção de Amon e de Sete, a sua imprudência teria conduzido o Egito ao desastre. Mesmo enfraquecido, o Hatti continuava a ser uma temível potência militar. Portanto, uma aliança, mesmo restrita entre o Egito e o Hatti, significava uma paz duradoura na região, pois nenhum povo se atreveria a atacar semelhante força. Ramsés evocava essa perspectiva com Nefertari, à sombra de um sicômoro, quando Amene, esbaforido, lhe anunciou a chegada de Axa. O longo período de exílio do chefe da diplomacia egípcia não o modificara. O rosto longo e esguio, um pequeno bigode muito bem tratado, olhos brilhantes e inteligentes, membros ágeis, podia parecer desdenhoso e distante, sendo frequente muitos acreditarem que ele atravessava a existência com uma suprema ironia. A Axa curvou-se diante do casal real. Que vossas majestades me perdoem, mas não tive tempo de me banhar e de me massagear e perfumar. Sou uma espécie de nômade imundo que ousa apresentar-se perante o casal real. Mas a mensagem que trago é muito mais urgente do que o sacrifício ao meu conforto pessoal. Deixaremos então as congratulações para mais tarde. Respondeu Ramsés sorrindo. Embora o seu regresso nos proporcione uma daquelas raras alegrias que jamais se apagam da memória. No meu estado, receber o abraço do meu rei seria quase um crime de lesa majestade. Como o Egito é belo, Ramsés, só um grande viajante é capaz de apreciar o seu valor. Não é verdade, retorquiu Amene. Viajar deforma o espírito. Em contrapartida, não sair do gabinete e ver o passar das estações pela janela permite saborear a felicidade de viver aqui. Vamos deixar também essa discussão para mais tarde, brincou Ramsés. Expulsaram-no do Hatti, acha? Não, mas o imperador Hattussil fez questão de que as suas exigências fossem transmitidas pessoalmente da boca do embaixador para o ouvido do faraó. Está vindo anunciar-me o início das conversações que conduzirão à paz? Seria o meu desejo mais intenso, mas, infelizmente, sou portador de um ultimato. Será Hattussil tão belicoso quanto Uritexup? Hattussil admite que fazer a paz com o Egito estrangularia a ameaça síria, mas a dificuldade é justamente Uritexup. Sua manobra foi esplêndida. Graças a ela sei tudo sobre o exército hitita. O que será muito útil em caso de conflito. Concordo. Porém, se não lhe entregarmos Uritexup, Hattussil continuará a guerra. Uritexup é nosso hóspede. Hattussil quer ver o cadáver arder numa pira. Concedi asilo político ao filho de Muatali e não trairei a minha palavra. Caso contrário, Maat deixaria de reinar sobre o Egito para dar lugar à mentira e à covardia. Foi exatamente o que disse a Hattussil. Mas a posição dele não se modificará. Ou Uritexup é extraditado e a paz se torna possível, ou o conflito vai continuar. Também a minha posição não mudará.
O Egito não desprezará o direito de asilo e Uritexup não será extraditado. Asha deixou-se cair numa poltrona de espaldar baixo. Todos esses anos perdidos, todos esses esforços reduzidos a nada. Era um risco a correr, e Vossa Majestade tem razão. É preferível a guerra ao perjúrio. Pelo menos, estamos mais bem informados para combater os hititas. Autoriza-me o faraó a intervir? Pediu Nefertari. A voz doce e serena da grande esposa real encantou o monarca, o embaixador e o escriba. No passado, foram mulheres que libertaram o Egito do ocupante, lembrou Nefertari. Foram também as mulheres que negociaram os tratados de paz com as cortes estrangeiras. A própria Touia não seguiu essa tradição, mostrando-me o exemplo a seguir? O que propõe? Perguntou Ramsés. Vou escrever à Imperatriz Puturripa. Se conseguir convencê-la a reiniciar as negociações, não acabará por convencer o marido a mostrar-se menos intransigente? O obstáculo representado por Uritexup não pode ser descartado, objetou Asha. Contudo, a Imperatriz Puturripa é uma mulher brilhante e inteligente, mais preocupada com a grandeza do Hati do que com o seu interesse pessoal. É a rainha do Egito intervindo junto a ela, não a deixará insensível. Como a influência de Puturripa sobre Hattusil é considerável, talvez essa sugestão venha a ter consequências favoráveis. Não ocultarei à grande esposa real as dificuldades de sua tarefa. Peço desculpa por deixá-lo agora, disse Nefertari, mas deve compreender que cai sobre mim uma pesada responsabilidade. Fascinado e comovido, Asha viu a rainha afastar-se, com leveza e luminosa. Se Nefertari conseguir abrir uma brecha, disse Ramsés ao embaixador, você regressará ao Hati. Nunca extraditarei Uritexup e você há de conseguir a paz. Está exigindo o impossível. É por isso que gosto tanto de trabalhar com você. O rei dirigiu-se a Amene. Pediu a Setaol que regressasse com urgência? Sim, majestade. O que se passa? Inquietou-se Asha. Moisés considera-se intérprete do seu Deus único. Esse é Jeová que lhe ordenou que conduzisse os hebreus para fora do Egito, explicou Amene. Quer dizer, todos os hebreus? Para ele, trata-se de um povo que tem direito à sua independência. É uma loucura. Não só é impossível fazer Moisés ter bom senso, como está começando mesmo a tornar-se ameaçador. Está com medo? O que eu mais receio é que o nosso amigo Moisés se transforme num inimigo temível, declarou Ramsés. E aprendi a não subestimar os meus adversários. É por isso que a presença de Setaol se torna indispensável. Que absurdo! Lamentou Asha. Moisés era uma pessoa firme e honesta. Continua sendo. Mas colocou as suas qualidades a serviço de um dogma e de uma verdade definitivos. Isso me causa medo, Ramsés. Não é essa guerra que se deve mais temer do que um conflito com os hititas? Sim. Ou ganhamos, ou pereceremos. Setaol pousou suas grandes mãos sobre os frágeis ombros de Ká. Por todas as serpentes da terra, você está praticamente um homem feito. O contraste entre as duas figuras era flagrante.
Ká, o filho mais velho de Ramsés, era um jovem escriba de tez pálida e aspecto frágil. Setaol, corpulento, viril, de pele morena, músculos desenvolvidos, cabeça quadrada, mal barbeado, envergando uma túnica de pele de antílope com inúmeros bolsos e com um físico de aventureiro e de garimpeiro. Ao vê-los, ninguém ousaria acreditar que pudesse uni-los qualquer tipo de amizade. No entanto, Ká considerava Setaol como um mestre que o iniciara no conhecimento do invisível. Quanto a Setaol, via em Ká um ser excepcional, capaz de penetrar no coração dos mistérios. Receio que tenha cometido muitos disparates desde a minha partida, insinuou Setaol. Ká sorriu. Bem, espero não desapontá-lo. Foi promovido. É verdade que desempenho algumas funções ritualísticas no templo, mas não tive opção. E depois, bom, a verdade é que estou muito contente por isso. Ainda bem, meu rapaz. Mas diga-me, não vejo o amuleto em seu pescoço, nem a fita atada em seu pulso. Tirei-os no momento da purificação no templo e não consegui encontrá-los depois. Mas agora não existe qualquer perigo, já que você regressou, tanto assim que me beneficiarei da magia dos rituais. Mesmo assim, devia usar os amuletos. Você os usa, Setaol? Na realidade, tenho minha pele de antílope. Uma flecha veio cravar-se bem no centro do alvo, causando espanto nos dois homens que se encontravam na mira de tiro onde costumavam treinar os arqueiros de elite. Fora naquele lugar que o monarca lhes marcara um encontro. Ramsés continua tão hábil como sempre, constatou Setaol. Ká viu o pai pousar o arco que só ele conseguia retesar e o mesmo que utilizara na Batalha de Kadesh. A estatura do monarca parecia ter aumentado. A sua simples presença encarnava a autoridade suprema. Ká prostrou-se perante o ser que era muito mais do que seu pai. Por que nos reunimos aqui? Perguntou Setaol. Porque você e meu filho vão me ajudar a travar um combate que será necessário ter uma pontaria perfeita. Cass respondeu sem titubear. Receio não ser muito hábil. Não se engane, meu filho. Será com o espírito e com a magia que você terá de lutar. Pertenço ao pessoal do Templo de Amon e os sacerdotes o escolheram por unanimidade como superior da sua comunidade. Mas ainda não tenho 20 anos. A idade não importa. No entanto, recusei a sua proposta. Ká sentiu-se aliviado. Recebi uma má notícia, revelou Ramsés. O grande sacerdote de Ptah, em Mênfis, acaba de desaparecer. Por isso, escolhi você, meu filho, para substituí-lo. Eu, grande sacerdote de Ptah? Mas é essa minha vontade. Com esse título, fará parte dos notáveis diante dos quais Moisés irá se apresentar. O que inventou ele agora? Perguntou Setaol. Tendo em vista minha recusa de deixar os hebreus se aventurarem pelo deserto, Moisés ameaça o Egito, afirmando que o país sofrerá castigos infligidos pelo seu Deus. O novo grande sacerdote de Ptah
e o melhor dos meus mágicos saberão dissipar a ilusão? Fim do capítulo 47. Capítulo 48. Acompanhado por Arão, Moisés apresentou-se na porta de acesso à sala de audiências do palácio de Pi-Ramsés, vigiada por Serramana e pela guarda de honra. Quando o hebreu passou, o sardo lançou-lhe um olhar carrancudo. No lugar do monarca, teria mandado atirar naquele revoltado num cárcere fedorento, ou melhor ainda, tê-lo-ia despachado para os confins do deserto. O antigo pirata confiava no seu instinto. Aquele Moisés não tinha outra intenção senão prejudicar Ramsés. Avançando pela alameda central, entre as duas filas de colunas, o líder e porta-voz do povo hebreu constatou, não sem um certo prazer, que a sala de audiências estava bastante cheia. À direita do rei encontrava-se o seu filho Cá, envergando uma pele de pantera adornada com estrelas de ouro. Apesar da sua pouca idade, Cá acabava de conquistar uma elevadíssima função. Levando-se em consideração a grandeza do seu espírito e a dos seus conhecimentos, nenhum sacerdote contestara aquela decisão. Competia ao filho mais velho do faraó captar a mensagem dos deuses para transcrevê-la em hieróglifos, o que provaria assim as suas qualidades. Todos observariam o seu comportamento com bastante atenção, pois teria que preservar as tradições da época das pirâmides, aquela idade de ouro durante a qual foram formulados os valores criativos da civilização egípcia. Aquela nomeação espantara Moisés, mas, ao ver Cá de perto, compreendeu que a determinação e a maturidade do jovem eram excepcionais. Seria, sem sombra de dúvidas, um adversário temível. E o que dizer do personagem que se encontrava à esquerda do faraó? Setaú, o encantador de serpentes e verdadeiro mago-mor do reino. Setaú, que era, tal como Ramsés, um de seus colegas de universidade, assim como Amene, sentado um pouco atrás e já preparado para anotar o conteúdo essencial dos debates. Moisés não queria pensar nos anos em que trabalhara para a grandeza do Egito. O seu passado havia morrido no dia em que Jeová lhe confiara a sua difícil missão, e não tinha o direito de se enternecer pensando nas boas horas em que haviam passado antes. Moisés e Arão permaneceram imóveis na base dos degraus que conduziam ao estrado onde o faraó e seus dignitários haviam se instalado. Qual o assunto que deseja debater nesta corte? Interrogou Amene. Não tenho intenção de debater nada, respondeu Moisés, mas sim exigir o que me é devido, de acordo com a vontade de Jeová, que o faraó me autorize a deixar o Egito à frente do meu povo. A autorização recusada por motivo de segurança pública. Essa recusa é uma ofensa a Jeová. Que eu saiba, Jeová não reina sobre o Egito. No entanto, a sua cólera será terrível. Deus me protege e realizará prodígios para manifestar o seu poder. Eu o conheci bem, Moisés. Chegamos mesmo a ser amigos. Durante os nossos estudos, você não vivia de ilusões. Você é escriba egípcio, Amene, e eu o líder do povo hebreu. Foi Jeová que me falou, e posso prová-lo. Arão lançou seu cajado ao chão, e Moisés fixou-o com um olhar intenso. Os nós da madeira animaram-se, o cajado ondulou e transformou-se numa serpente. Assustados, diversos cortesãos recuaram. A serpente avançou para Ramsés, que não manifestou qualquer receio. Setaú saltou e agarrou o réptil pela cauda.
Numerosas exclamações acompanharam o seu gesto. Outras também brotaram quando a serpente se transformou em cajado na mão de Setaol. Fui eu próprio que ensinei esse truque de mágica a Moisés, no Harém de Mer-Ur, há muito tempo. É preciso mais para espantar os conselheiros do faraó e a corte do Egito. Moisés e Setaol desafiaram-se com um olhar. Entre os dois homens desaparecera qualquer laço de amizade. Dentro de uma semana, predisse o profeta, outro prodígio deixará o seu povo paralisado de espanto. Guardada por vigilante, que dormia à sombra de uma tamargueira, Nefertari banhava-se nua no lago mais próximo do palácio. A água mantinha-se sempre pura graças às lamelas de cobre presas nas pedras, às plantas devoradoras de bactérias e a um sistema de canalizações que garantia uma renovação regular do líquido. Além disso, um especialista lançava na água, a intervalos regulares, um pó à base de sais de cobre. Com a aproximação da cheia, o calor tornava-se sufocante. Antes de começar as suas audiências, a rainha saboreava esse momento delicioso em que o corpo, descontraído e feliz, dava livre curso ao pensamento, leve como uma pluma. Enquanto nadava, Nefertari pensava nas palavras, algumas reconfortantes, outras severas, que deveria dirigir aos seus interlocutores, cujas reclamações eram todas mais urgentes do que as outras. Trajando um vestido de alças que lhe deixava os seios nus e com os cabelos soltos, Izete avançou sem ruído até junto do lago. Ela, que havia sido denominada a Bela, sentia-se quase banal ao admirar Nefertari. Todos os gestos da rainha eram de uma incomparável pureza. Cada uma das suas atitudes parecia nascer do pincel de um gênio da pintura que tivesse sabido captar a beleza perfeita no corpo de uma mulher. Depois de hesitar muito e ter falado uma última vez com Dolente, que continuava instigando-a, Izete tomara uma decisão definitiva. Dessa vez agiria. Libertando o espírito de qualquer receio que pudesse comprometer a sua iniciativa, Izete deu mais um passo na direção do lago. Tinha que agir. Não devia desviar-se mais do seu objetivo. Nefertari viu-a. Izete, venha tomar banho. Não me sinto bem, majestade. A rainha nadou agilmente até a margem e saiu por uma escada de pedra. O que você tem? Não sei. Merneptah lhe dá preocupações? Não, ele está muito bem, e a sua robustez surpreende-me todos os dias. Deite-se nos mosaicos quentes ao meu lado. Perdoe-me, mas não gosto muito de ficar ao sol. O corpo de Nefertari encantava a alma, pois assemelhava-se ao da deusa do ocidente, cujo sorriso iluminava o além e o aquém. Deitada de costas com os braços ao longo do corpo, os olhos fechados, estava simultaneamente próxima e inacessível. Por que está tão angustiada, Izete? A dúvida apoderou-se novamente da segunda esposa de Ramsés. Deveria manter a sua decisão ou fugir correndo o risco de ser considerada louca? Felizmente, Nefertari não a olhava. A ocasião era perfeita demais. Izete não devia deixá-la passar. Majestade, gostaria de... Izete, a Bela, ajoelhou-se perto do rosto de Nefertari. A rainha permaneceu imóvel, envolta em luz. Majestade, eu quis matá-la. Não acredito em você, Izete. É verdade. Precisava confessar-lhe isso. Esse peso estava se tornando insuportável. Agora já sabe.
A rainha abriu os olhos, ergueu-se e segurou a mão de Zete a bela. Quem tentou fazer de você uma criminosa? Convenci-me de que não amava Ramsés e que apenas a ambição a movia. Fui cega e estúpida. Como pude dar ouvidos a tão desprezíveis calúnias? Todos os seres têm momentos de fraqueza, Zete. O mal tenta então apoderar-se da consciência e estrangular o coração. Resistiu a esse terrível pensamento. Isso não é o essencial? Tenho vergonha de mim mesma, tanta vergonha. Quando decidi colocar-me perante um tribunal, aceitarei a minha condenação. Quem lhe mentiu a meu respeito? Desejava confessar a minha falta, majestade, e não fazer o papel de delatora. Tentando destruir-me, era Ramsés que queriam atingir. Tem a obrigação de me dizer a verdade, Zete, se realmente amo o rei. Você não me odeia? Não é ambiciosa nem dada a intrigas e tem a coragem de reconhecer os seus erros. Não só não a odeio, como a estimo. Izete chorou e falou profusamente, libertando seu coração. Moisés reunira milhares de hebreus à margem do Nilo, acompanhados de uma leva de curiosos vindos dos diversos bairros da capital. Segundo o boato que correra, o deus guerreiro dos hebreus iria realizar um grande prodígio, provando que era mais poderoso do que todos os deuses do Egito reunidos. Diante disso, não deveria o faraó satisfazer as exigências do profeta? Contrariando a opinião de Amene de Serramana, Ramsés decidira dar a autorização. Enviar o exército e a guarda para dispersarem a manifestação teria sido uma reação excessiva. Nem Moisés nem os hebreus perturbavam a ordem pública, e os vendedores ambulantes alegravam-se por verem aquela multidão fervilhante. Do terraço do seu palácio, o faraó olhava o rio em cuja margem uma multidão impaciente estava reunida, mas pensava sobretudo nas terríveis revelações que Nefertari acabava de lhe fazer. Há alguma dúvida? Não, Ramsés. Izete foi sincera. Devia castigá-la severamente. Suplico a sua indulgência. Foi por amor que quase cometeu um ato terrível. Mas o irreparável não se verificou, e graças a ela, sabemos que sua irmã dolente o odeia a ponto de chegar ao crime. Esperava que dolente tivesse vencido os demônios que lhe corroem a alma há tantos anos, mas enganei-me. Essa minha irmã nunca mudará. Vai entregá-la à justiça? Negará e acusará Izete a Bela de ter inventado tudo. O processo poderá acabar num escândalo. Permanecerá impune a instigadora de um crime? Não, Nefertari. Dolente serviu-se de Izete e nós nos serviremos de Dolente. À margem do rio, as pessoas agitavam-se e ouviam-se gritos. Moisés lançou seu bastão no Nilo, cuja água adquiriu um tom avermelhado. O profeta recolheu um pouco de água numa taça e espalhou-a no solo. Todos são testemunhas desse prodígio. Por vontade de Jeová, a água do Nilo transformou-se em sangue. E se o seu desejo não for satisfeito, esse sangue espalhar-se-á por todos os canais do país e os peixes morrerão. Esta é a primeira praga que cairá sobre o Egito. Cá, por sua vez, recolheu também um pouco da água estranha de odor ocre. Nada disso se verificará, Moisés. Aquilo que predisse não passa de água vermelha da cheia. Durante alguns dias essa água não é potável e não se deve consumir nenhum peixe. Se se trata de um prodígio, isso se deve à natureza, e são as leis da natureza que devemos respeitar. O jovem e frágil Cá não sentia qualquer temor diante do corpulento Moisés. O hebreu conteve a cólera. Belas palavras as suas, mas como explica que o meu cajado tenha provocado a subida da água sangrenta?
Quem contesta a Moisés a sua qualidade de profeta, pressentiu a transformação das águas, a força que vinha do sul e o dia em que o Rio Vermelho apareceria. Conhece esse país tão bem quanto eu e nenhum dos seus segredos lhe escapa. Até agora, trovejou Moisés, Jeová contentou-se com avisos. Como o Egito teima em duvidar, fará cair sobre ele outras pragas ainda mais dolorosas. Fim do capítulo 48. Muito bem, meus companheiros, terminamos a leitura de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Semana que vem a gente se encontra de novo? Espero vocês. Tchau!